Um dia marcante para o mundo ocidental. Foi nesta data, em 2001, que ocorreram aqueles ataques suicidas coordenados por Bin Laden, que matou 2.996 pessoas usando 4 aviões sequestrados por 19 membros da Al-Qaeda. 2 aviões caem no World Trade Center, em Nova York. Um terceiro cai no Pentágono, no estado da Virgínia, e um quarto num campo perto de Cheneyville, na Pensilvânia. É um fato que merece ser lembrado. Vamos em frente. Na audição de hoje, vamos dar uma passada pelos assuntos que foram destaque na sessão de ontem da Câmara Municipal. Até tu, professor Tundizi. Desde 2017, a Prefeitura vem prometendo fazer a trilha ecológica cultural naquela mata próxima ao Cristo ali. A Prefeitura até contratou uma empresa de engenharia para tocar o serviço e oferecer esse novo local de lazer para o cidadão. O vereador Robertinho Mori foi dar uma olhada para ver o andamento das obras. Ficou chateado com o que viu por lá, viu? O professor Tundizi tem comentado que não, vereador, pode ficar tranquilo que eu tenho ido lá semanalmente. Novamente fui lá e tive uma surpresa de que ele não ia semanalmente lá nessa trilha. Mesmo porque pagaram-se lá mais de R$40 mil para uma empresa da engenharia civil para fazer ali tirar uns matos ali, colocar umas setas, umas placas, senhor presidente. Lamentável. Ele poderia estar acompanhando um pouco mais de perto. No meio de uma trilha, ele coloca ali uma escada de cimento e uma escada ali com os morões. É uma trilha do lado ali, 300 metros do Cristo, ali do lado do Parque das Artes, maravilhosa. Dentre os 7 parques urbanos que o professor Tundizi colocou que faria na cidade de São Carlos, quando ele viu aquele, ele foi o primeiro, mesmo porque já estavam os projetos. Então, eu não quero pegar pesado, eu quero aguardar ele novamente aqui nesta casa, ou então farei uma audiência pública, porque não é dessa forma, é pouco dinheiro. Fiquei surpreso, fiquei muito chateado, professor Tundizi, vamos voltar a conversar, e eu estou aguardando que ele me disse que estaria na semana passada, e nessa semana tentando resolver alguns outros problemas. Ele não gosta que eu falo isso, mas ele quer buscar R$1 milhão, 800 mil reais. Com R$800 mil, professor Tundizi, o senhor faria os 8 parques que o senhor tem na cidade de São Carlos. 8 parques. Nós não podemos falar que nós temos parques na cidade de São Carlos. O que nós temos são algumas áreas para serem trabalhadas e exploradas como parque ecológico na cidade de São Carlos, que nada está sendo feita. Nada está sendo feita. Pois é, o problema é exatamente esse, né? A administração lança algumas ideias e depois abandona. É o caso da trilha ecológica cultural e os parques prometidos pelo governo do prefeito Ayrton. É que agora a turma da prefeitura está preocupada, entusiasmada com o asfalto, né, que vem sendo feito pela cidade. Os secretários e assessores só têm olhos para o recap. Vamos em frente. O vereador Rosilei Françoso mostrou outro descaso da administração. Ele contou que em 2006, a Prefeitura de São Carlos tinha o 2º melhor site público do Brasil. Na época, a pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e TecGov, Centro de Estudos da Tecnologia da Informação para o Governo, quer dizer, entre todos os sites governamentais do Brasil, São Carlos ficava em 2º lugar. Só perdia para a Prefeitura de São Paulo, capital paulista, né? Aí, o Rosilei contou o motivo da sua indignação. Ouve aí. Nós temos como secretário municipal de Educação, lá no site da Prefeitura, o senhor Douglas Marangoni, que deixou o governo lá em 2016, correto? Juntamente com o ex-prefeito Paulo Ottomani. Nesse mesmo site, mostra como endereço, sede da Secretaria Municipal de Educação, a Rua 13 de Maio, onde
existe o Palacete Bento Carlos. Fazendo a pesquisa nos diretores das escolas, nenhum corresponde à verdade. Pelo que foi possível pesquisar no dia de hoje, a Prefeitura de São Carlos está desatualizada, os boletins de caixa, desde 2018. Então eu queria pedir também a correção da publicação desses boletins de caixa para que corresponda à verdade. Se a gente analisar os dados do Tribunal de Contas, já está lá em setembro de 2019. Mas o site que a população pesquisa, tanto para os pagamentos feitos diariamente da Prefeitura Municipal de São Carlos, eles devem estar atualizados. Tem muita coisa que a população procura lá. Se não tem credibilidade o endereço, se não tem credibilidade o boletim de caixa, se não tem credibilidade os pagamentos diários, se não tem credibilidade as leis que a gente vota aqui que precisam estar atualizadas, a falta de transparência traz problemas na aprovação de contas. É um dos princípios, está aqui o advogado Dr. Lupe, que não me deixa mentir, que é um dos princípios garantidos na Constituição Federal. Pois é, mais uma vacilada da Prefeitura, e grave, hein? É verdade, no fim de semana, inclusive, eu abri o site da Prefeitura para saber quanto que a Secretaria de Cidadania e Assistência Social destina aos programas que atendem pessoas em situação de rua. Porque na segunda-feira eu falava sobre isso aqui no nosso comentário, né? Só que abri o site e não achei nada, mas é o número que eu gostaria de ter apresentado no comentário de segunda. Não consegui. E sobre o abandono do site da Prefeitura, o vereador Azuaite Martins até brincou, dizendo que se o site da Prefeitura de São Carlos está desse jeito, imagina o que acontece em outras cidades por esse Brasil de meu Deus. Mas ele falou do abandono da cidade e sobre os cortes na educação. Mas ultimamente, com a cidade agora sendo, felizmente, graças a Deus, recapeada, é uma cidade escura, sem o trato que deveria ter, sem flores, sem luzes, com mato. E agora entra a primavera, o mato vem viçoso. Daí sai de baixo porque as onças certamente vão se aninhar em algumas moitas das principais ruas de São Carlos. Mas além de cidade sorriso, somos a capital da tecnologia, a cidade das escolas. Temos que nos orgulhar disso. E na medida em que se cortam investimentos nas nossas universidades e no centro de pesquisas, estão, na verdade, prejudicando enormemente a cidade de São Carlos, porque temos, e a cidade tem, um perfil de cidade de estudantes, cidade de pesquisadores. Mas isso é uma parte da cidade. Existe a outra parte da cidade. Todos sabem uma regra muito simples. Quem concentra riqueza atrai a miséria, concentra, consequentemente, a miséria. Logo, concentra o seu oposto. Temos que nos opor aos cortes de verbas para as universidades. Temos que defender, consequentemente, a economia de São Carlos, conscientes de que o corte na educação é sempre um corte na pele, uma ferida no povo de São Carlos, na economia de São Carlos. Pois é, exatamente isso, né? Com essa proposta aí do Ministério da Educação, os pesquisadores perdem e a cidade perdem também. Se for do jeito que o governo está falando, os pesquisadores da USP, UFSCar e Embrapa perderão 6 milhões de reais nos próximos 3 meses. Ruim para os pesquisadores, ruim para a economia de São Carlos. Vamos em frente. Atenção, moradores do Santa Mônica 1, do Santa Mônica 2. Amanhã, quinta-feira, tem audiência pública na Câmara para discutir a revitalização desses bairros aí, tá certo? A audiência começa às 7h, informa o vereador Daniel Lima. Eu quero aqui fazer um comunicado à casa, principalmente os moradores e proprietários de imóveis no Santa Mônica, no bairro Santa Mônica 1 e 2, para que no dia 12 de setembro, às 19 horas,
se façam presentes aqui na Câmara Municipal de São Carlos, numa audiência pública, onde nós falaremos sobre a revitalização dos bairros Santa Mônica 1 e 2, implantação de corredores comerciais, revitalização do bairro, valorização dos imóveis do bairro, manutenção de determinadas áreas estritamente residenciais, entre outros assuntos. É de extrema importância que nós tenhamos a participação da população, dos moradores aqui presentes, para que nós todos nos sintamos cada vez mais respaldados com a opinião pública, para que todos os entendimentos de leis que se façam necessário a posteriori sejam tomados, né, e nós nos sintamos cada vez mais seguros em relação não só às questões, né, jurídicas, mas também com a questão da participação e da presença de vocês, moradores, no Santa Mônica 1, Santa Mônica 2. Na quinta-feira, às 19 horas, um convite a todos os senhores e senhoras, os vereadores e quem está nos escutando sobre a audiência pública sobre o bairro Santa Mônica 1 e 2. Muito obrigado. Um chamamento importante que você que mora nessa região deve participar, né? Vamos em frente. Gente, vamos? Então vamos. Olha, tá na hora. Muito obrigado aí pela sua companhia mais uma vez. Forte abraço e uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã.